Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos em mais uma live, nosso date diário, o date do Prospere. Eu tinha posto um nome nesse nosso encontro, eu esqueci. Mas estamos na nossa live, deixa eu botar o nome da nossa live. Desenvolvimento espiritual. Bom dia! E fortalecimento da fé. Deixa eu botar o tema da nossa live de hoje. Eu botei um nome grande aqui na live. Aí agora eu vou escrever no celular, uma beleza. Bom dia. Eu acho que vou deixar desenvolvimento espiritual e fortalecimento da fé para alcançar a liberdade financeira. É isso aí. Bom dia, seja bem-vindo. Selma tá chegando. Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar de vida espiritual. Vamos falar de fé para enfrentar os nossos problemas ou dilemas financeiros. E a fé, ela precisa andar com a gente em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Vamos mandar essa live para os nossos amigos, para que eles possam entrar nessa live e aproveitar também desse tema. Seja bem-vinda. Nós vamos dar início. Meu nome é Adriana Dias. Sou a idealizadora do Prospere Missões, sou missionária há 14 anos e por isso o Prospere é um projeto missionário, é um projeto evangelístico, tem o objetivo de levar o evangelho a todas as pessoas e nós aproveitamos a educação financeira, é uma ferramenta maravilhosa de transformação para levar o evangelho a todos os corações, né, que estão vazios, estão aí precisando tanto do Senhor Jesus, estão carentes, e a gente tem uma palavra de bênção, uma palavra de transformação, uma palavra que realmente pode trazer vida e vida em abundância para as pessoas. Sejam bem-vindos, Reinaldo, Eulália, minha amiga angolana, e todos os dias está aí junto com a gente. Para nós é manhã, para ela já é 3 horas da tarde lá na Angola. E hoje eu estava dando uma olhada nos nossos índices aí de onde a gente está chegando. E além da gente estar chegando lá na Angola, e a gente está até com um percentual alto assim de participantes da Angola, nós também estamos chegando nos Estados Unidos e no Reino Unido. Olha que bênção! Em breve estaremos chegando também em outras nações, levando uma palavra de transformação aí a todas as nações. Quero já pedir a você para dar um like aí na live, mandar para suas amigas, convida. Vamos falar hoje sobre fé, vamos falar sobre nossa vida espiritual e como isso se dá com a nossa vida financeira, né? Tem a ver, não tem a ver? Ah, não, dinheiro e finanças não andam juntos, mas, gente, nós somos um ser integral. Então, tudo nosso vai envolver quem nós somos, vai envolver a nossa essência espiritual e finanças não é diferente. Então, eu quero trazer nesse primeiro momento a importância da gente desenvolver a nossa vida espiritual e os benefícios que isso pode chegar. Olha, já estamos chegando na Etiópia também, a minha irmã está lá, olha que maravilha! Gente, a gente está muito chique, hein? Quem diria que esse Prospere nasceu na pandemia para ser só uma aula de 3 dias, né, um workshop, e hoje a gente já está aí em tantos lugares e chegando na Etiópia. E um dos meus sonhos
é visitar a África. Eu havia pensado até em tirar férias, mas aí minha vida mudou totalmente, né? As minhas férias foram para o espaço e Deus também foi mudando o rumo. Esse ano eu vou fazer uma viagem para fora, mas não vai ser para a África, mas quem sabe se o Pai, que é dono, né, de todo o ouro, toda a prata, prepara um presente aí, eu possa ir visitar a África. Já conheço tantas pessoas, né? Já estou me sentindo assim tão conhecida aí na Angola. Quem sabe eu possa ir na Angola. Eu já conheço pelo menos 5 estão aqui no Brasil, mais o pastor Benoliel, mais a minha amiga Eulália, eu já conheço aí em Luanda. E quem sabe um dia a gente pode estar junto, falando de finanças, ministrando sobre finanças e trazendo libertação financeira para tantas pessoas. Nós vamos ter um evento no dia 8 de abril, e o nome do evento é Libertas. E por que Libertas? Porque a vida financeira de muitas pessoas se tornou uma prisão para as pessoas. As pessoas não conseguem sair, ela roda e as aprisiona, não conseguem sair do endividamento, não conseguem sair de uma vida de empréstimo o tempo todo, e isso precisa realmente de um processo de libertação para a pessoa entender que há uma outra oportunidade, uma outra forma de viver, uma forma muito mais livre, uma forma muito mais prazerosa e uma forma também muito mais equilibrada, preparada pelo Senhor. Então, por isso a gente vai fazer esse evento no dia 8 de abril, e por isso ele tem esse nome, e por isso, né, o propósito do Prospere é te ajudar a ser liberta através, a ser liberta à luz, né, da palavra da Bíblia, da palavra de Deus, ser liberta financeiramente à luz da Bíblia. Esse é o nosso propósito, trazer libertação à vida das pessoas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar de desenvolvimento espiritual. E deixa eu pegar a minha Bíblia, eu esqueci na sala, mas eu tenho uma outra aqui. Eu quero trazer para vocês um texto que eu estava lendo hoje, está lá no livro de Daniel, e eu quero iniciar essa manhã, né, de live, falando um pouco sobre esse texto, falando um pouco sobre o propósito de Deus para as nossas finanças. E a gente, por muitos anos, separamos, né? Separamos o e é divino e não é divino. E tantas vezes se pensou e falar de dinheiro não é algo e Deus se agrada, né? Mas eu quero ler o contexto do que eu estava lendo hoje. Está em Daniel 6, Daniel na Cova dos Leões. É um texto familiar e a maioria das pessoas já conhecem, né? Daniel sempre foi um homem fiel à palavra de Deus, sempre foi um jovem e ao longo da sua vida adulta e serviu a Deus, independente do rei que estava ali governando, e ele foi prosperando numa terra em que ele estava preso, né? Uma terra em que ele estava exilado. Ele foi prosperando ali. E eu vejo tão interessante, é ruim quando a gente troca a Bíblia, né? A gente fica meio perdido. Eu estava lendo uma versão, agora eu estou lendo já em outra, mas eu vou ler no início, diz assim, olha: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o reino. Sobre eles pôs 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas,
e nele havia um espírito excelente. Em você há um espírito excelente? A gente já sabe quem é esse espírito excelente, né? O Espírito Santo de Deus. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto mas não conseguiram achar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para usar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. E eu achei muito interessante essa primeira parte. Todo o texto 6, tá? Depois você pode ler, mas eu quero ler o início, depois eu quero ler o final. Eu acho muito interessante porque Daniel, ele tinha uma função, e era uma função e outros também tinham, né? Ele diz que o rei Dario tinha posto 120 sátrapas para que administrasse o reino e pôs sobre eles 3 presidentes. Então ele criou ali uma estrutura estratégica, uma estrutura ali tática, né, para cuidar ali do reino e para que tudo acontecesse de uma maneira que fluísse e ele tivesse controle ali sobre todas as coisas. Só que no exercício dessas atividades, Daniel, ele era um dos presidentes, existiam outros, e ele era um dos líderes, existiam outros. Mas no meio disso tudo, Daniel ainda se destacou sobre todos. E o texto vai dizer que ele tinha nele um espírito excelente. E eu acho muito interessante quando a gente pensa sobre esse espírito excelente, porque muitas das vezes a gente não faz um trabalho excelente esquecendo que nós temos um espírito de, não só um espírito excelente, mas um espírito de excelência dentro de nós. Então tudo que a gente faz, a gente precisa fazer muito bem feito. E esse espírito de excelência, esse espírito excelente, como diz o texto, ele fez Daniel prosperar. Assim como esse mesmo espírito fez José prosperar. E ambos estavam em situação extremamente desconfortáveis, né? Porque eles não estavam na sua própria terra. Mas ainda assim, esse mesmo espírito fez eles prosperarem. Então, não tem como a gente separar prosperidade, vida financeira, de excelência e de vida espiritual. Oi, Adri, seja bem-vinda. Quando o texto diz que Daniel tinha esse espírito, ele está fazendo essa referência a quem nós somos e a quem nós servimos e quem nós temos dentro de nós, e não dá para a gente não prosperar porque nós temos algo muito incrível dentro de nós que nos ajuda a ter visão, nos ajuda a ter estratégia, nos ajuda a ter tudo. Agora, nós precisamos acessar. Tem gente que decidiu viver numa vida mediana, numa vida de mediocridade. E quando eu falo de mediocridade, gente, eu tô falando de vida de média. Não tô diminuindo ninguém, mas se eu sou balconista, eu posso ser uma excelente balconista, mas eu decido e, não, eu só sou uma balconista, eu sou apenas uma atendente de supermercado, eu sou apenas uma missionária, eu sou apenas... Não, e o texto está dizendo que Daniel, ele tinha nele um espírito excelente e esse espírito fez ele sobressair sobre 120 pessoas. Vocês têm noção do que é isso, gente? Porque Dario constituiu 120 sátrapas e mais 3 presidentes. Ele estava acima. Ele sobressaiu de todas essas pessoas. E aí, óbvio, se reuniram ali todos eles, né? E armaram um complô contra Daniel. E Daniel tinha de mais valor na vida dele fosse usado contra ele. E era realmente a presença de Deus na vida dele,
a devoção a Deus na vida dele, e como não havia nada além para usar contra ele, eles usaram o próprio Deus dele contra ele. E aí a gente sabe como se desenrolou, né? Daniel foi pego orando, foi jogado lá na cova dos leões. O rei ficou assim atormentado, e o texto vai dizer: e o rei fez jejum durante toda a noite por Daniel. Ele não dormiu, ele ficou realmente comprometido ali em ver o livramento de Daniel, e pela manhã Daniel estava livre de ser lanchinho ali dos leões. E aí eu quero ler com vocês lá no final, porque hoje a gente está falando aí sobre desenvolvimento espiritual, fortalecimento da fé para alcançar a nossa liberdade financeira. Lá no final do texto 6 de Daniel, o rei fala assim, lá no 20: ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: e o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor. Ou seja, Daniel estava ali dizendo: olha, eu estou íntegro diante do meu Deus e também diante do Senhor Rei. Eu respeito ao meu ser superior, né, ao meu Deus a quem eu sirvo, ao meu orientador espiritual, meu Senhor, meu Salvador, mas eu também respeito a autoridade constituída, e era o rei. Eu fui achado inocente e não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Ele, os seus filhos e as suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: e a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para todo sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E aí, no verso 28, vai dizer assim: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus tem uma visão espiritual para cada um de nós, mas essa visão, ela nos é concedida mediante um trabalho excelente. Daniel era excelente. Mediante uma fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade às autoridades constituídas. Daniel, ele não cometeu nenhum delito. Ele foi íntegro. E ele se manteve fiel e obediente, mesmo quando ele, diante ali, né, da possibilidade de ser acusado por usar sua própria fé. Então, é importante que a gente tenha essa visão, né, de quem nós somos diante de Deus, essa visão de que Deus, ele pode nos livrar de todas as armadilhas que são forjadas, e são muitas, e nós devemos permanecer firmes e fiéis. Daniel não foi até o rei falar: Deus, rei, o que eu vou fazer agora para orar? E a sua lei está dizendo aí, eu não posso orar. Não, ele foi para o quarto dele e foi falar com Deus.
e Deus ele trouxe a resposta. Então a nossa vida espiritual, ela está totalmente ligada e conectada à nossa vida financeira. E Daniel prosperou no meio de todo esse contexto. Ele já era excelente, já tinha saído, né, se sobressaído aos demais. Ele ainda mais foi acrescentado a ele. Os inimigos dele foram todos mortos, né? Todos caíram por terra e Daniel continua em prosperidade. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar sobre a importância do nosso desenvolvimento espiritual. E é muito importante vocês entenderem a conexão entre um e outro, vida espiritual e bem-estar financeiro. Então, primeiro ponto, é importante a gente falar sobre o alinhamento dos nossos valores. A nossa espiritualidade, ela molda os nossos valores fundamentais. Quando estamos alinhados com os nossos valores espirituais, a gente é mais propenso a tomar decisões financeiras que estejam ligadas em harmonia com as nossas crenças mais profundas, né? A gente até já falou sobre isso um pouco na live, em relação ao investimento e como os nossos valores eles estão ligados também aos nossos investimentos. Então isso ajuda a fazer escolhas financeiras e não estejam em conflito, né, com nossos valores éticos, os nossos valores morais. Então, por exemplo, quem é cristão não vai investir em jogo do bicho, por exemplo, né? Quem é cristão não vai investir em empresas ou organizações que sabidamente explora o trabalho escravo, né? Quem é cristão não vai se envolver com organizações ou empresas que tenham ali algo encoberto em relação a tráfico humano e patrocine questões que não sejam legais. Então, o nosso valor espiritual define, né, as nossas crenças, os nossos padrões éticos, os nossos padrões morais, e automaticamente isso vai se refletir também na nossa vida financeira. É importante a gente compreender que essa conexão entre a nossa finança e a nossa vida espiritual também traz para nós paz e resiliência. O desenvolvimento espiritual nos proporciona uma sensação de paz, né? Porque nós temos a presença do Espírito Santo, de resiliência, independente das circunstâncias externas. Isso é crucial em momentos de estresse financeiro, onde a incerteza e a ansiedade pode dominar. Então, por mais que você passe por uma situação difícil, uma situação de desemprego, uma situação de um endividamento repentino, né? Por exemplo, esse pessoal que perde casa, perde imóveis numa chuva. Há ali uma necessidade de um endividamento repentino. De uma hora para outra, você perde tudo seu, você precisa reconstruir essa vida. Na maioria das vezes, as pessoas não têm ali uma reserva, então ela vai fazer ali um crediário, vai financiar pelo menos as coisas básicas, como uma geladeira, a cama, um colchão. Vai ser necessário fazer esse endividamento, mas ao mesmo tempo, mesmo que surjam essas situações, a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa certeza de uma presença do Espírito Santo, a nossa certeza de que Deus tem um plano maior para as nossas vidas, mantém a gente seguro e mantém a gente uma paz maior e um desejo maior de prosseguir, uma resiliência maior em prosseguir, tá? Então, há essa conexão entre a nossa vida espiritual e a nossa vida financeira o tempo todo. Quantas vezes você precisa tomar uma decisão, você não sabe, né? Vou para a direita, vou para a esquerda, o que eu faço, assumo esse compromisso financeiro ou não? E você vai para quem? Você vai, bota o joelhinho no chão e você vai ali buscar a orientação, a bênção de Deus para você seguir adiante. Eu fui diretora há 6 anos numa escola e quantas decisões eu tinha que tomar envolviam recursos financeiros e tantas vezes eu fui ali para
o joelho mesmo no chão para poder ter o máximo de certeza possível. Olha, a Eulália tá até falando, ó, e a agiotagem também, né? Sim, eu já tive a oportunidade de mentorear uma jovem, ela tava um problema muito sério com a agiota, e ela participou de um desafio nosso, foi um dos primeiros desafios, 2021, se eu não me engano, e ela falou, depois que ela fez o desafio Prospere, ela ainda não estava com a situação resolvida, mas estar ali naquele ambiente, entender o propósito de Deus para a vida dela, aquilo trouxe paz para ela e trouxe clareza. Imagina você estar ali no meio de uma questão, né, difícil, como está envolvida em agiotagem, e de repente você está ali naquela turbulência, aquela ansiedade sem saber o que vai acontecer, porque você não tem o dinheiro para pagar. Então, gente, nós que somos cristãos devemos ter a nossa vida muito alinhada com os propósitos de Deus. Então, não dá para a gente se envolver em situações ilícitas com pessoas que podem realmente trazer um prejuízo muito maior para a gente, porque nós desalinhamos ali, nos desconectamos do que Deus tem para a nossa vida. E existem momentos que a gente vai ter mesmo e dizer não, a gente vai ter e esperar, a gente vai ter e se apertar, né? Quando eu falo se apertar eu quero muito uma coisa, mas eu não posso, não tenha, gente. Nós somos adultos, eu gosto muito de falar disso. Nós somos adultos. A gente tem que dizer não pra gente, sim. Não dá pra gente ter tudo, né? Então, a gente precisa ter uma vida muito alinhada ali aos propósitos de Deus. Gente, olha, quem tá aí na live, Ciane Mota. Ciane foi minha sucessora desse colégio que eu acabei de falar. E a gente trabalhou junto há 6 anos. Foi minha coordenadora. Lá ela fazia muita bagunça na escola, gente. Eu era comportada, mas ela fazia muita bagunça na escola. Mas tudo bem, Deus viu. A nossa vida espiritual, ela também está muito conectada ao nosso sentimento de gratidão e o nosso contentamento. Então, melhor a gente nem continuar essa conversa, né, Jade? Senão vai sair coisa nessa live. O nosso sentimento de gratidão é algo que só Deus pode nos dar. E a gente só vai ter se nós realmente estivermos muito alinhados com a nossa vida espiritual, né? Você já percebeu que tem gente que tudo tá reclamando. A situação até nem tá tão ruim assim, mas o tempo todo a pessoa parece que tá aquela nuvem. Não tinha um desenho antigamente que o rapaz andava com uma hiena, né? Andava uma nuvem sobre a cabeça e o tempo todo ela reclamava da vida. Mas nós precisamos buscar em Deus esse sentimento de gratidão e também esse contentamento. E é justamente esse contentamento que vai fazer a gente ficar de boa quando não dá, gente, pra gente ter as coisas que a gente deseja, né? Então a gente prolonga, a gente deixa um pouquinho para depois, deixa para amanhã, e no final das contas, Deus ele vai provendo. Deus é Pai, ele nos dá uns presentes assim inesperados, sabe? Coisas assim que a gente nem imagina que pudesse viver, ele nos permite viver. Então, vale muito a pena a gente ter um coração grato e a gente ter também um sentimento de contentamento, como Paulo fala, né? Eu sei ter abundância e sei também viver em fartura. Então vai ter dias que a gente vai comer ali um filé mignon, vai comer um salmão ao molho de alcaparras. E tem dias, gente, é ovo mexido e glória a Deus por isso. Um feijãozinho fresco ali, um arrozinho fresco e um ovinho mexido. Maravilha, vamos para cima e vamos seguir adiante, porque Deus é bom, independente do que Ele nos dê, independente do que Ele faça por nós, Ele é bom. Então, ter esse sentimento de gratidão, essa alegria, né, de estar contente em todas as situações, move a nossa vida financeira, faz com que a gente tenha mais ânimo para buscar, a gente viva muito mais milagres financeiros, porque Deus sabe que a gente está pronto para receber. A gente não vai ficar murmurando. Aí Deus dá, a gente almoçou ali um ovinho mexido, um arroz e feijão, e o nosso coração tá ali triste por isso.
Aí Deus vai mandar ali uma pizza no final do dia e você vai reclamar. Você vai falar assim, poxa, pizza? Ah, não queria comer pizza. Eu queria comer sei lá, eu iria comer um hambúrguer. Você não vai nem conseguir ser grato, porque Deus do nada mandou uma pizza para você. Então, quanto mais alegria, contentamento e gratidão a gente tiver, mais nós vamos viver experiências maravilhosas com Deus. E eu já vivi cada milagre, gente. Eu só tenho a agradecer esse Deus, assim, o tanto que Ele faz de bênçãos na nossa vida. E assim, quanto Ele manda recursos onde não tem recurso, e Deus manda. É importante também a gente pensar na nossa generosidade. É muito fácil a gente clamar a Deus pelo que a gente quer pra gente, mas o quanto nós estamos dispostas a dar também de nós para os outros. E ser generoso é uma chave, e a gente destrava ali várias bênçãos espirituais. É a gente pensar no que podemos fazer para abençoar o próximo, mesmo nas situações mais adversas que a gente esteja passando. Todas as vezes que a gente fala de generosidade, a nossa mente tem uma tendência a ir para dinheiro, mas a gente pode ser generoso nas pessoas de várias formas. A gente pode ser bênção para as pessoas de N maneiras, né? Através de um conhecimento que a gente compartilha, uma palavra que a gente dá, uma visita que a gente faz, um serviço que a gente pode prestar para o outro. Às vezes a pessoa está ali passando por uma situação ali e você sabe resolver, ser um profissional da área, você vai lá, resolve para a pessoa. E essas são maneiras generosas de você servir ao outro. Uma espiritualidade madura nos ensina sobre generosidade, compartilhamento com os outros. Quando praticamos a generosidade, estamos abrindo espaço para a abundância em nossas vidas. Isso não se refere apenas a doações financeiras, mas também a compartilhar, olha, nosso tempo, nossas habilidades, os nossos recursos de maneira significativa. Ao viver em um estado de generosidade, estamos mais receptivos para receber as bênçãos que Deus tem a nos oferecer. O quão generoso você tem sido nesses dias? Quanto de generosidade, de doação você tem dado para o outro? Às vezes a gente tem um vizinho, né? Um vizinho que está passando por alguma situação e você pode apoiar de alguma forma. Às vezes, esses dias o meu vizinho veio perguntar se podia usar a minha vaga na garagem. Eu não tenho carro, eu falei, usa, pode usar à vontade e tal. E a filha dele estava passando uns dias na casa dele. Então são pequenas coisas. Quando eu pego o Uber, a não ser que o Uber seja assim, ele apronte todas. Porque tem uns que conseguem aprontar todas numa viagem curta. Mas normalmente eu vou lá e eu faço a avaliação positiva dele. Porque isso vai dando para ele mais viagem. Eu só não vou botar o outro, né, numa cilada quando o cara realmente é um perigo para a sociedade. Se eu peço um lanche no iFood, eu avalio bem aquele entregador, né? No outro dia veio um rapaz aqui, tava chovendo, deu até pena dele, porque eu achei que ele fosse vir de moto, alguma coisa, e ele veio de bicicleta fazer uma entrega. E aí ele falou assim, se você puder me avaliar, eu falei, com certeza, se tivesse 11, eu já te daria 11 só por você ter vindo na chuva de bicicleta. Então são pequenos gestos que a gente pode fazer para expressar o nosso coração generoso e abençoar as pessoas. E o último ponto, desse primeiro ponto, é o nosso propósito e direção. A espiritualidade, né, a nossa vida com Deus, nos ajuda a encontrar um senso de propósito e de direção em nossas vidas, incluindo as nossas finanças. Quando estamos alinhados com o nosso propósito espiritual, nós somos capazes de tomar decisões financeiras mais conscientes e direcionadas, buscando objetivos que estejam alinhados com a nossa missão e a nossa visão de vida. Então, a nossa vida, né, financeira, ela também está movida pelo nosso propósito maior. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um caderninho que eu estou fazendo algumas anotações do que Deus tem feito na minha vida desde que eu saí de Missões Nacionais e, assim,
eu estou fazendo algumas anotações. Eu quero um dia dar um testemunho e pontuar toda essa trajetória, né? E aí ali eu estava folheando, porque eu tenho anotado, e eu ali também botei um plano eu tenho para as minhas finanças, um sonho eu tenho financeiro, e ali tá anotado. E esse sonho, ele tá totalmente ligado em eu sou uma missionária e ao propósito eu tenho de ser bênção na vida das pessoas. Então nós precisamos também, dentro de tudo que a gente sonha, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um carro assim, eu quero viajar para tantos países, eu quero botar meus filhos na universidade sem preocupação, eu quero ter um bom plano de saúde. Isso tudo é muito válido, mas e o que mais? Quais são os seus propósitos de vida? Qual a sua missão? Qual é a visão que você tem no reino de Deus? E como as suas finanças estão alinhadas a tudo isso que você é, né? Não o que você faz, mas tudo isso que você é. E é importante você ter isso muito bem alinhado. Você já deu aí uma curtida na live? Tá gostando da live? Dá um joinha na live. A gente vai falar agora de fortalecimento da fé em meio aos desafios financeiros, mas antes disso eu quero te fazer um convite para você estar comigo no dia 8 de abril, às 19h30. Eu vou dar uma aula, vou fazer um evento lindo chamado Libertas, e nessa aula eu vou ensinar os 5 passos que eu utilizei para iniciar minha transformação financeira, e também quero que você inicie a sua transformação. O link está lá na bio e é super importante você fazer a sua inscrição para a gente saber aí como está a movimentação, quantas pessoas vão estar no nosso evento e eu poder te encontrar lá no dia 8. Ó, Carol disse, já me inscrevi. Isso aí, Carol, convida aí suas amigas professoras, porque a gente vai trazer algumas viradas de chave aí lá no dia 8. Então, eu peço que vocês se inscrevam, tá? E também segue o nosso perfil, né? Às vezes a pessoa assiste a live, mas não segue o perfil, e você pode estar assistindo aí a live gravada. Então, é muito importante que você também siga aí o nosso perfil, para que o Instagram veja o crescimento e mande para muito mais pessoas. Beleza, gente? A nossa vida, ela é pautada aí em alguns altos e baixos, né? E em alguns momentos desses, a gente passa por alguns desafios financeiros. E como fortalecer a nossa fé em meio a esses desafios? Como ter, né, a certeza de que Deus ele está com a gente quando a situação não está lá das melhores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como esse fortalecimento espiritual pode nos ajudar a enfrentar os desafios financeiros com mais confiança, mais resiliência, sabendo que Deus ele está com a gente. Então, é importante a gente ter uma vida contínua de oração, uma vida contínua na presença de Deus, né? Se acordar de manhã ou à noite antes de dormir, você ter um momento para você refletir, para você meditar, para você se preparar. Eu gosto muito de fazer meu devocional pela manhã, de ter meu tempo com Deus pela manhã, acordar com a minha mente já voltada para Deus. E eu estava ouvindo um pastor falando sobre isso, e algumas pessoas preferem à noite, né? Dizem que preferem fazer isso à noite. E aí um pastor falou assim, da importância de você ter esse tempo pela manhã, mesmo que você faça o seu devocional mesmo à noite, mas você tem um tempo pela manhã, porque é o tempo de você se preparar para o dia. E se você faz à noite, você já vai para o seu devocional com uma guerra perdida. Então, o pastor trouxe essa visão e eu achei muito interessante. Você ter esse tempo de manhã para falar assim, Deus, hoje eu tenho esse e esse desafio, hoje eu preciso pagar essa e essa conta, então me ajuda, né? Me ajuda a ver as portas sendo abertas. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência, no mês passado eu também tive, mas no mês passado a situação era outra. Eu precisava fazer um resgate de um investimento, né, para cobrir as minhas despesas do início do mês. E final de semana já é feriado, né? Sexta-feira é feriado, e tem todo aquele trâmite ali da própria corretora e tal. Eu falei assim, não, eu vou fazer já hoje, porque o cartão vem segunda, tem feriado sexta, para não ter nenhum contratempo aí. E aí, quando eu entrei no investimento que eu ia retirar, a transação estava suspensa.
Aí eu, meu Deus do céu. E eu já pus ali justamente pela facilidade, né? A liquidez ali e tal. Eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Eu falei, e se essa liquidação não for liberada, se essa movimentação não for permitida até o dia do vencimento, e na verdade você tem que tirar antes para o dinheiro ficar disponível para você. E aí me deu na hora assim uma angústia. Eu falei, imagina você pagar algo atrasado, você tendo dinheiro, sabe, você tem que pagar juros. Vieram várias coisas na minha mente. Aí do nada eu falei assim, é isso, Adriana, vai orar. Aí eu parei, orei e falei, Senhor, o Senhor sabe, eu faço um planejamento, né? O Senhor sabe e tá tudo certinho, tudo dentro de um plano. E não vai ser correto se eu pagar algo atrasado, juros, né? Até correr riscos ali de aquilo virar um contratempo, né? Porque, pô, você tem que pagar juros, você tendo dinheiro. E aí eu falei assim, Deus, mas eu quero descansar e botar isso na tua mão. Aí passou um tempinho, aí eu falei, vou lá de novo. Aí quando eu fui lá de novo, milagrosamente já estava lá liberado para fazer o resgate. Eu agradeci muito ao Pai. Eu falei, não vou pagar nada atrasado. Então a nossa fé, ela nos ajuda a vencer pequenos momentos como esse, mas também situações maiores, né? Então é importante a gente ter essa visão. E eu quero trazer algumas orientações práticas. Eu sempre gosto de trazer algo para o seu dia a dia, para não ficar só na teoria, naquela coisa mais ampla de faça isso e tal. Uma das primeiras coisas é realmente o seu devocional. É você ter um tempo de oração, tempo para você meditar. Então, por exemplo, hoje, quando eu parei para ficar ouvindo sobre Daniel, na verdade, eu comecei pensando sobre uma coisa e fui parar lá em Daniel. Mas o quanto Deus ministrou no meu coração sobre Daniel, o quanto Deus ele traz pra gente, né? Independente da situação, ele vai estar com a gente. Independente se houver uma trama formada, essa trama, ela vai operar para nossa vida, ela vai ser traduzida em bênção para nossa vida, como foi na situação de Daniel. O mal, né? Porque o leão ali representava mesmo o inimigo, né? O mal, ele não vai nos atingir, porque existe um Deus que está ali nos protegendo. Agora, também não quer dizer que nós não vamos para dentro dessa cova. Daniel foi posto dentro da cova. Daniel teve que passar uma noite inteira com o leão, orando ali, pedindo o leão para o leão não ter fome. Mas Daniel, ele precisou passar pela cova, precisou entrar ali. Mas Deus guardou Daniel no meio da provação. E Deus, ele vai também guardar você no meio da provação. Independente do que você esteja vivendo hoje, Deus, ele vai fechar a boca do leão sobre a sua vida. Independente da situação que você possa estar enfrentando no trabalho, Deus, ele vai te honrar independente do que acontecer ali. Deus, ele vai te prosperar independente da situação que você vier a enfrentar. Ele é Deus. E quando a gente ora, quando a gente medita na palavra dele, quando a gente se alimenta do que nos dá esperança, a gente se alimenta do que nos encoraja, quando a gente vê a vida desses homens e dessas mulheres, a gente fala, eles não eram diferentes de nós. Daniel estava em exílio, Daniel estava vivendo numa terra que não era dele. E com certeza ele sentia a falta da comida, da terra, do cheiro, do país dele, mas ele foi abençoado ali. E nós também seremos abençoados independente do contexto. Olha, a Diana está falando, eu já perdi meu emprego, irmã em Cristo Jesus, perdi meu emprego, minha paz com Jesus Cristo e o Senhor nosso Salvador incomodou as trevas. Nós precisamos confiar no nosso Deus quando as coisas estão muito boas, mas também quando a situação estremece. Nós não podemos deixar que a nossa paz e a nossa confiança em Deus seja destruída ou seja abalada. E isso o nosso dia a dia com Deus, nosso tempo de oração, ele vai nos auxiliar nesse processo.
Segundo, é realmente estudar a palavra. A gente só vai conhecer Deus através da palavra dele. Então, independente de você ler um versículo por dia, mas dilua, né? Vai ali, ó, ruminando aquele versículo para que você possa extrair o máximo possível daquela palavra. E além disso, eu gosto muito de pôr aqui na minha parede. O dia ela vai estar bonita, tá, gente? Nem vou mostrar agora para vocês, porque é só papelzinho colado. Mas nesses papéis vem a palavra de Deus para fortalecer minha vida. Então, quando eu tô desanimada, quando eu tô sem saber, né, eu olho para a parede e de frente para mim está: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Quando eu olho um pouquinho para baixo, tá? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. A palavra de Deus, ela precisa estar em nós, e a palavra de Deus precisa ser o nosso maior recurso quando tudo ao nosso redor parece estar estranho. Nós temos a palavra de Deus como um recurso para nos fortalecer. Terceiro ponto é praticar a gratidão. A gente já falou sobre isso mais acima. Nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos agradecer a Deus pelo que nós já temos. E acima de tudo, nós precisamos agradecer a Deus pelo que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o bom pastor. Ele nos alimenta em todas as coisas, Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele tem misericórdia pela nossa vida, Ele é santo, Ele é juiz, Ele é justo, Ele é o nosso advogado. Então nós precisamos ter muita gratidão ao Senhor pelo que Ele é. Nós precisamos confiar na providência dEle. Talvez a despensa esteja vazia, mas precisamos acreditar que Deus vai encher a despensa. Deus vai mandar o alimento, Deus vai mandar o recurso, Deus vai mandar o emprego. Faça a sua parte e Deus, Ele vai fazer a parte dele. Ele age das maneiras mais improváveis. E além dele nos dar o que parece assim mais essencial, né? Ele também nos dá mimos, tá? Ele nos dá presentes. E os presentes, eles aparecem pra gente de maneiras assim tão simples. Às vezes são coisas mirabolantes, mas às vezes são coisas simples, gente. Coisa do dia a dia. É alguém que te liga, é um amigo que chama você para tomar um café, chama você para bater um papo e faz uma videochamada. São coisas assim que a gente precisa realmente parar e analisar. A Carol tá falando, é melhor vivermos os sonhos de Deus. Ser grato atrai o olhar de Deus sobre todas as áreas de nossa vida. Amém. E a Diana tá falando, eu creio e tomo posse. É para tomar posse mesmo. Quando vem a bênção do Senhor sobre nós, a gente precisa tomar posse. Nós precisamos também compartilhar e servir. Nós precisamos compartilhar. A gente vive muito do ai, meu, eu. Mas nós precisamos viver o nós. Nós precisamos partilhar o que nós temos. Nós precisamos ser bênção também para o outro. Nós precisamos dar o que nós temos de melhor para o outro. Porque isso vai movendo o Senhor. E precisamos viver uma comunidade espiritual. Orar uns pelos outros. Interceder pelo problema alheio. Sabe? Hoje uma irmã botou um áudio no grupo de intercessão da igreja chorando, né? E o esposo tinha tido um problema. Ontem ele fez uma cirurgia, estava bem. Depois ele teve ali uma parada e ela botou um áudio tão desesperado. Normalmente eu só reajo assim no grupo, boto mãozinha de oração e tal, mas ela estava tão desesperada, eu gravei um áudio orando por ela naquele momento. Então, nós precisamos servir aos outros também, compartilhar o que nós temos. A Eulália está dizendo, Deus me apresentou o Prospere. E o Prospere, gente, é plano de Deus. Ele não era meu, é plano de Deus. Ele fez o Prospere chegar até onde o Prospere está hoje e ele está levando o Prospere para outros lugares. Eu não esperava que ele levasse. Mas por que isso está acontecendo hoje? Porque um dia eu estava numa cidade de 24 mil habitantes. Hoje eu moro no Rio, é a minha cidade natal.
mas eu morava numa cidade de 24 mil habitantes. Estávamos na pandemia e ali na pandemia eu falei, o que eu, Adriana, posso fazer para abençoar alguém? E assim nasceu o Prospere, para ser 3 dias de aula. E estamos aí, nem sei mais quantas aulas eu já dei no Prospere, eu devia ter contado, né? Para poder falar sobre isso hoje. Então, a palavra de Deus em Isaías 41:10 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É a mão de Deus que nos sustenta. É a mão de Deus e é fiel e nos dá tudo que a gente precisa, nos fortalece, nos ajuda. Então a palavra de Deus, não temas, assim como Daniel não temeu e foi para a cova dos leões, mas não negou o Deus dele, nós não podemos também temer, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, para finalizar, é tão importante a gente pensar, né? Nós devemos estabelecer um orçamento doméstico pensando nos nossos valores. Então a gente já sabe, a gente já falou sobre isso ali, ó, nada de investir em coisas ilícitas, andar com pessoas que você sabe e não fazem e agradam ao Senhor e investir nessas pessoas, né? Então o seu orçamento precisa estar baseado nos seus valores. Pratique a generosidade regularmente. Tira hoje. O que você vai fazer para abençoar o outro hoje? Então pensa em alguma coisa, né? Liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, sabe? Fez um bolinho aí da tarde, se não dá para mandar para mim, dá um pedaço pro vizinho, né? E o vizinho vai gostar, o vizinho vai comer em meu lugar. Mas se der para mandar para mim, eu também aceito, tá? Cultive a gratidão e o contentamento, né? Tenha alegria nas coisas do Senhor, o que Deus dá, sabe? Agradeça pelo pão de cada dia. Seja transparente, seja uma pessoa honesta, que as pessoas confiem em você, né? Quando eu fui transferida do Maranhão de volta para o Rio, eu soube assim, né? Era tudo atropelado. As transferências na junta era tudo da noite pro dia. Mas eu podia sair porque não tinha nada aberto. Eu pedi um mês para fazer minha mudança, porque eu iria, assim, avisar as pessoas, eu iria estar um tempo na cidade, para as pessoas saberem, assim, ó, não tem nada de errado acontecendo, a escola tá bem, vai ficar todo mundo bem, né? Eu não iria sair da noite pro dia, e às vezes acontece, e isso gera muita insegurança quando o missionário é tirado, assim, da noite pro dia. Mas uma das coisas, assim, de você poder sair a qualquer momento, quando você é honesto, não tem uma hora, assim. Você não precisa se preparar para deixar, não, peraí, eu preciso resolver essa coisinha e para ninguém descobrir. Não, seja transparente, seja honesto, pague o preço da honestidade, porque vale a pena. Estabeleça metas, suas metas financeiras. Quanto você quer ofertar, quanto você quer usar para um bem seu, quanto você quer fazer para prosperar o nosso país. Estabeleça metas financeiras também. E pratique o desapego material. Tem coisa aí que você pode usar para abençoar outra pessoa. Você não usa, não te serve mais e você não doa. Então agora recentemente eu peguei um monte de roupa assim e não entra mais. Sabe aquela história de vou emagrecer para entrar? Não entra, gente. Então, doe, ou venda ou doe. Então eu peguei umas coisas, levei para o bazar da igreja e foi bênção. Para finalizar, eu quero trazer para vocês o texto de Provérbios 3:9 que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a sua renda. Então não se esqueça de ser fiel em todas as coisas, inclusive honrando o seu Deus, honrando com seus dízimos, honrando com as suas ofertas. Gente, nós estamos chegando ao final dessa live e hoje eu falei, hein? Hoje eu falei, meu Deus!
Mas eu quero mais uma vez convidar para o dia 8 de abril para a gente estar junto na live, no Libertas, um evento online gratuito. O link está lá na bio e você vai poder fazer sua inscrição. E é super importante você se inscrever, tá? Quando você se inscreve, você já recebe um presentinho. Depois você me diz se você gostou do presente. Ai, gente, como foi bom essa manhã com vocês. Está sendo um tempo maravilhoso. Está sendo um tempo de muito aprendizado para mim. Tá todo dia junto de vocês nesse horário, compartilhando algo sobre finanças e, acima de tudo, sobre Deus. Quero desejar a todos vocês um ótimo almoço, uma ótima tarde. Essa live ela vai ficar salva, então se você entrou depois, eu vou deixar a live salva e eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês poderosamente. E a bênção do Senhor estava sobre Daniel, também recaia sobre a sua vida e a minha vida. E você possa prosperar poderosamente, porque dentro de você há um espírito excelente. E Deus te abençoe e uma ótima tarde para todos vocês. Gente, eu já amo vocês, tá? A gente se vê amanhã. Beijo. Amém, Adri. Não tem mais boleto para você mandar para eu pagar, né, Adri? Oh, Deus. Deus continue te abençoando. Muito obrigada, Adri. A gente trabalhava na mesma empresa e ela era e tinha dona e tinha o dinheiro. E eu era e fazia as despesas. E mandava sempre pra mim, pra eu pagar. Eu falei, não, gente, não tem dinheiro não. Quem tem é a Adriana Gomes. Beijo. Ótimo almoço pra vocês. Tchau.